Um grupo de jovens numa praia, tocando seu violão ao redor de uma fogueira, o sol nascendo aos pouquinhos. Aquela juventude de cabelo comprido. Nessa situação ali, uma jovem resolve convidar um rapaz para conhecê-la melhor. E como ela faz isso? Correndo pela beira do mar e tirando a roupa. A pessoa que faz isso, ela já era dublê na vida real e havia feito várias cenas de nudez, mas uma nudez, gente, de bom gosto. Estava feito palco aí para a primeira grande cena do filme. Ela sai nadando, o jovem, infelizmente, o álcool acabou impedindo ele sequer de chegar na beira da praia. Ela está de corpo na água e aos poucos a câmera vai circulando o corpo dela e começa a aparecer aquele toquezinho de violino. Toque de violino que inclusive deu a John Williams um Oscar de melhor trilha sonora. A moça é atacada e no outro dia apenas seus restos são encontrados na praia. O coitado do policial Broddick, o chefe Broddick, entra em parafuso e tenta direto acalmar toda a situação, fazendo o que deve ser feito, tirando a comida, que são as pessoas, da água. Mas ele enfrenta aí a forte vontade política, que vê, justo na festa de 4 de julho, a grande chance de encher o bolso de dinheiro. Como diz o prefeito, você não conhece os nossos problemas. Se você gritar barracuda, ninguém dá nem aí. Se gritar tubarão, nós vamos passar fome. Uma caçada é feita por um bando de amadores, pode-se dizer, atrás do tubarão. E infelizmente pegam o tubarão errado. E nesse momento, a mãe de um garotinho que também é morto por esse tubarão. Inclusive Spielberg é conhecido como o primeiro cineasta que mostrou a morte de uma criança. Não foi uma coisa direta, mas a cena outra vez foi muito bem feita e o tubarão nem dá as caras. Inclusive a cara que o chefe Broddick faz quando vê a criança morrendo é uma homenagem a um filme aí de Alfred Hitchcock, A Mulher que Viveu Duas Vezes. O efeito de câmera feito ali é bem interessante. A mãe do garoto aparece enquanto todo mundo está festejando terem pego o tubarão errado e, infelizmente, o chefe Broddick aí acaba levando o desconto da mesma no rosto. Mas é nesse momento que aparece o pesquisador nerd, curioso e corajoso Hooper. Ele bate o pé e diz que não, o animal não é esse. Mais tarde acaba se comprovando de fato que não chegava nem perto. O tubarão-tigre é uma lixeira, mas não chega nem perto do tamanho da bocarra que eles estavam procurando. Fora agora os amadores, o pesquisador Hooper, o chefe Broddick, somado aí ao carismático, caçador de tubarões Quint, vão ao mar. E é nessa fase aí que o Spielberg resolveu entrar Oceano Atlântico adentro e começou um verdadeiro inferno. Mesmo assim, a competência do Spielberg não para aí. Ele continua misturando muito bem drama com algumas cenas de humor. Que o forte do Spielberg é passar para a pessoa a força do cinema, te envolver nesse potencial cinematográfico, mas sempre fazer você lembrar que você está assistindo apenas um filme. A viagem desses três para o mar é um verdadeiro inferno. Foi nas telas e foi por trás das telas também. Mas aos poucos o trio começa a entrar em defasagem. Afinal, o chefe Broddick descobre que o barco é um tanto pequeno para aquele tubarão de quase 10 metros que pesa umas 5 toneladas. A frase, inclusive, acho que vamos precisar de um barco maior, a princípio não estava no roteiro. O ator simplesmente jogou essa frase. E a frase acabou virando um meme. Sempre que alguém se vê numa situação complicada, precisando de outras saídas, ela diz essa frase. Acho que eu vou precisar de um barco maior. Felizmente, com o decorrer do tempo, esse meme aí foi desaparecendo. Mas tubarão funcionando bem ou funcionando mal é um verdadeiro show. Aos poucos o barco vai se deteriorando. Aos poucos a equipe que estava tão afinada também começa a se deteriorar. As mortes que acontecem aí não deixa de ser menos terrível. A morte do Quint, para mim, ela é uma morte bem pesada.
Inclusive o Tubarão saiu de novo, né, em 76 e em 79. Caso vocês não saibam, né, meados dos anos 80 em diante é que a indústria cinematográfica voltou a ficar forte. Até 84, quando você menos esperava um filme dos anos 70, passava no cinema. Não tinha toda essa saúde aí cinematográfica. E eu não lembro, nem 76 e nem 79, de ter visto A Morte que está em DVD, que é de fato uma morte bem pesada. Vem o finalzinho do filme, em que tudo que há é o policial Broderick se segurando em um mastro. E temos de novo uma cena emocionante. O filme foi indicado a vários Oscars, mas acabou levando, como eu já citei, melhor trilha sonora, e olha, tudo que temos ali praticamente é um violino muito espertinho, melhor edição, bem como melhor edição de mixagem de som. A bilheteria dele está em torno aí de 570 milhões. Na época, parece que ele faturou cerca de 450 milhões, e mais os lançamentos em 76 e 79, que passou de novo para os cinemas, chegou aí aos 575, aí, que toma lá da cá eu vejo números aí um tanto diferentes. Mesmo assim, Tubarão teve um verdadeiro recorde. Foi uma chuva de elogios. Spielberg botou a coroa de Hollywood. Sem falar que o recorde sobre ele parcialmente foi derrubado quando saiu Guerra nas Estrelas em 77. Mas outros recordes, mundo afora, principalmente no terceiro mundo, né, como de público e arrendamento, só foi batido em 97, pelo ótimo Titanic de James Cameron. Esse aí de 97 eu acho que passou o rodo em quem tinha que passar. Temos aí então o criador da palavra blockbusters, que seria a princípio aí, né, um título que quer dizer, né, uma grande lucratividade de um bem artístico. Outros dizem que é uma homenagem, né, a uma grande locadora que existiu nos Estados Unidos, né, e que elas tinham as suas filiais, ocupavam praticamente um quarteirão inteiro, né, utilizando aí de videogames e filmes. E olha que geralmente ali em 75 os chamados blockbusters, né, mal chegavam aí a 80 milhões de dólares. Foi uma verdadeira lavada em todos os sentidos. Mas até hoje o Tubarão possui uma longa franquia. Eu acho que já está no filme 5 ou 6. A parte 2 mantém um pouco da essência porque traz parte do elenco, mas não chega, pessoal, nem perto da força do primeiro. Spielberg parece nunca mais se envolveu em nenhuma produção. Filme após filme vai perdendo a qualidade, vai perdendo a sua consistência. Mas é claro que se criou uma coisa: Tubarão é rendimento. E hoje tem filmes de tubarão, até Tubarão no Espaço, Tempestade de Tubarões. Tubarão, 1975. Indico sim essa quinquilharia para você, mas que para mim ainda está brilhando um bocado. Obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima.